Olá, eu sou a Cristiane Castilho Cadan, sou psicóloga clínica e membro filiado à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Quero conversar um pouco com vocês a respeito da nossa reclusão em função das precauções com relação à pandemia do coronavírus. As questões biológicas, o porquê da reclusão, isso tudo eu creio que nós já estamos bastante informados. A questão é, como que nós podemos viver esse momento de reclusão? Estamos todos dentro das nossas casas, alguns com família, filhos, crianças pequenas, outros sozinhos porque já moram sozinhos. E o que a gente escuta falar muito é que nós precisamos ficar otimistas, esperançosos, que nós não devemos passar o dia sem fazer nada, que nós devemos encontrar soluções produtivas para o nosso dia. Então nós estamos assim abarcados de diversas informações, e receitas a respeito de como nós devemos lidar com a nossa reclusão. O fato é que nós estamos vivendo um momento de luto. A pandemia do coronavírus nos retirou bruscamente das nossas atividades cotidianas, da nossa rotina, do trabalho, que são atividades estruturantes para a nossa vida mental. Então, nós estamos vivendo um luto nesse sentido, uma perda nesse sentido, mesmo que não seja uma perda por uma morte concreta. Vivemos também com uma angústia de morte na medida em que estamos lidando com uma doença, com a possibilidade de contrair uma doença, com a possibilidade dos nossos entes queridos, dos mais velhos, dos avós, dos pais contraírem uma doença. Então não é um momento fácil de se lidar. É um momento que pode despertar esse tipo de angústia com relação a quando isso vai passar, como vai ficar a nossa vida econômica, como vai ficar o desenvolvimento do nosso país. São angústias que todos nós estamos vivendo. Angústias no sentido de como nós vamos nos relacionar ficando presos, reclusos dentro de casa. E isso precisa ser externalizado. Nós precisamos colocar para fora, através das nossas conversas com os nossos familiares, aqueles que moram sozinhos, que possam ter também esse contato, mesmo que seja via online, para colocar para fora o que está sentindo, o que está vivendo, porque muitas vezes viveremos momentos de desvitalização, onde ficaremos tristes, não teremos vontade de fazer nada, ou com raiva, ou desesperançosos, e isso precisa ser externalizado. A gente precisa compartilhar também esses sentimentos que não são fáceis de passar e de viver, mas que nesse momento todos nós passamos. As crianças podem comunicar isso através de comportamentos, através das suas brincadeiras, e é muito importante que os adultos possam participar dessas brincadeiras. É nas brincadeiras que elas vão colocar para fora as suas angústias, os seus medos, as suas tristezas ou raivas. Então não é simplesmente disponibilizar para as crianças vários brinquedos, várias atividades e deixá-las lá e nós ficarmos no nosso canto, mesmo todos dentro de casa, mas no nosso canto mental de isolamento. Precisamos nos aproximar nesse sentido para que essas emoções difíceis e não confortáveis possam ser externalizadas e desse modo nós possamos criar as nossas próprias soluções para transformar esses sentimentos e aí sim, conforme a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, as coisas que gostamos ou não de fazer, vamos criando soluções que verdadeiramente façam sentido para cada um de nós e não apenas receitas, como se fôssemos nos tornar um robô adaptado, simplesmente adaptado a esse momento que nós não sabemos quando vai passar efetivamente, nós não sabemos como será a nossa volta, o ritmo da nossa volta. Então estamos diante de muitas coisas desconhecidas e isso gera angústia. Precisamos ter espaço para também compartilhar essas angústias e desse modo transformar esses sentimentos dentro de nós. Outra coisa importante
que vocês devem ficar atentos, que eu venho observando que há muita oferta de ajuda via online, grupos, pessoas se oferecendo para trabalho online. Verifiquem se são profissionais, se tem devidamente o seu número de inscrição nos conselhos das suas profissões, porque infelizmente nós sabemos que há pessoas bem intencionadas que não têm formação para fazer esse tipo de trabalho e há pessoas também que não são bem intencionadas e que se aproveitam desse momento para ter algum outro tipo de ganho. Fiquem atentos a isso para que os dispositivos eletrônicos, para que essa nossa relação virtual possa de verdade ocupar um espaço de desenvolvimento e não um espaço de anestesia, um espaço de mau uso, para que nós possamos enfrentar esse momento que é cumprido de uma maneira que possamos tolerar e criar verdadeiras soluções que façam sentido para cada um de nós. Fica essa reflexão. Até mais!